Olá, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado está trabalhando para reativar o chamado Parlamento Amazônico, um fórum internacional de discussão que reúne os países que têm a Amazônia em seus territórios. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento. O nosso convidado, o senador Nelsinho Trade, o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Senador, muito obrigado por conversar com a gente. Eu começo então perguntando para o senhor, porque o senhor, inclusive um representante de um estado que não faz parte da Amazônia, que é o Mato Grosso do Sul, tem trabalhado tanto por esse tema. Bom, meus cumprimentos, Ângela, a todos os telespectadores e a todos os internautas também, o meu abraço. Eu venho de um estado que tem um bioma muito semelhante com o da Amazônia, que é o bioma do Pantanal, e que sofre com os mesmos problemas. Desmatamento, queimadas, atividades de agricultura em locais que não poderia ser realizada. Enfim, os problemas são os mesmos e muitas vezes as soluções também. Mas o fato que me despertou a atuar nessa área está calcado em dois pilares. O primeiro, a minha responsabilidade como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O segundo, estimulado que fui num evento que aconteceu na Embaixada do Equador, no final do ano passado, onde, num almoço de trabalho, reuniu-se os 8 países que têm a Amazônia no seu território. E, como era almoço de dezembro, próximo de Natal, eu achei que era mais uma confraternização, que nada. Trabalho puro. Trabalho, e eu fui lá estimulado e fizeram um apelo para que a gente, na qualidade de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, estimulasse a volta à atividade do Parlamento Amazônico. E eu saí de lá com essa missão. E, no início do ano, nos trabalhos aqui já iniciados no Senado, a gente deu o pontapé inicial para que isso possa se tornar realidade. A Amazônia vem sendo alvo de uma enorme polêmica. O presidente Bolsonaro criou esse Conselho da Amazônia, tirou os governadores da formulação de seus membros, uma discussão enorme. Parte da sociedade civil se ressente, tem medo de que o Conselho possa, de alguma forma, não tendo tanta participação desses estados, ser acusado de ser uma cortina de fumaça, por exemplo, para continuar ações que não seriam favoráveis à preservação ambiental na Amazônia. Quando o senhor recria o Parlamento Amazônico nesse momento, o senhor está dando recado? Olha, foram ações que correram paralelo e sem nenhuma interlocução prévia da nossa parte com o Executivo. Se houve o despertar da necessidade da criação desse conselho por parte do governo federal, como assim foi feito, por iniciativa do presidente Bolsonaro, da nossa parte também houve o estímulo e a necessidade da reativação desse parlamento, que já existe, porém estava atrofiado, no sentido de bem representar todos os países que fazem parte da Amazônia. E aí eu digo a você, nesse conselho estarão integrantes que são representantes da sociedade como um todo, porque no final da história o parlamentar representa um segmento da sociedade, através de uma eleição que ele obteve de um processo democrático. Então, nós não vamos excluir ninguém. Se lá vai ter gente da oposição, vai ter também gente da situação. Se lá vai ter gente da situação, vai ter também da oposição. Por quê? O que a gente não quer é cortina, ainda mais de fumaça, porque nós estamos por aqui desse rótulo de fumaça em Amazônia, de queimada, de desmatamento. O senhor, como presidente da CREA, recebeu muita pressão de países, de representantes de outros países, preocupados com as notícias em relação à Amazônia? Olha, essa pergunta sua foi muito perspicaz e inteligente, porque eu me surpreendi com a disseminação desse rótulo que, infelizmente, o Brasil hoje tem
no que tange a questão de não preservar direito à Amazônia. Rótulo de desmatador. Desmatador, de queimada, de não ligar para o meio ambiente. Eu recebi inúmeras delegações de parlamentares da Europa, dos Estados Unidos, do Oriente, e todos eles, unanimemente, seja da partido A, B ou C, com essa preocupação. E, inclusive, colocando condicionantes para estabelecimento de novos acordos, de futuros acordos, como a questão do acordo de livre comércio com a União Europeia, de que se realmente a realidade for essa que se está passando pela imprensa internacional, eles iam trabalhar no parlamento deles para o país deles estar fora desses acordos. Ou seja, esse recado, por a própria criação do parlamento amazônico, pode sinalizar que o Brasil está interessado em combater isso. O senhor diria que desmatamento, a imagem brasileira em relação à Amazônia, é a principal pauta dessa reativação? Com certeza, porque essa questão ela precisa ser devidamente esclarecida, ela precisa ser enfrentada e ela precisa ter a verdade como ponto de premissa número 1. Além dessa questão, nós vamos ter legitimidade de poder falar com propriedade, até porque quem vai falar são os parlamentares dos países que têm Amazônia. Deixando claro que não é uma nova eleição, nem nenhum tipo de salário extra para nenhum desses parlamentares. Não existe isso. É uma contribuição de quem defende essa causa e de quem entende que o meio ambiente é imprescindível para o desenvolvimento de uma vida humana saudável. A gente falou de meio ambiente, mas também tem outra questão, que são as fronteiras entre esses países, a situação da Venezuela. Isso também pode ser enfrentado nesse fórum? Esse assunto veio à baile, por exemplo, nesse almoço de trabalho que o senhor foi chamado? O foco foi só a questão de desmatamento, de queimada na Amazônia. Mas eu digo para você, vai reunir parlamentar de diferentes países, cada um com o seu problema, que muitas vezes é um problema diferente de um problema ambiental. Com certeza vai ser fórum para poder se debater. E essa entidade existe para isso. Então, nós vamos aproveitar que somos também presidente do Parlasul para poder levar esse tema numa discussão e estender essa discussão no Eurolat, que é a junção uma entidade que junta os parlamentos da Europa com os parlamentos latinos. Como é que vai funcionar o trabalho dessa comissão, senador? Já dá para antecipar se vão ser encontros bimestrais, semestrais? Tá. Onde? Você vai receber a primeira informação. Nós vamos realizar na segunda quinzena de maio, vamos fazer um chamamento de todos esses parlamentos, desses 8 países, para uma reunião aqui em Brasília, onde nós vamos estabelecer programa de trabalho e uma sequência de ação de uma agenda positiva para mostrar para o mundo a realidade no que tange essa questão da Amazônia. E aonde tiver problema, vamos enfrentá-los e vamos tentar resolvê-los, justamente para não deixar essa mácula que infelizmente tem em relação à Amazônia no mundo todo. O senhor vai ser membro dessa comissão? Com certeza. Eu, como sendo presidente da Comissão de Relações Exteriores, eu tenho a legitimidade e praticamente sou membro nato para poder estimular toda essa questão. Qual foi a receptividade do governo em relação a essa proposta, senador? Porque a gente comentou aqui a criação desse Conselho da Amazônia pelo presidente Bolsonaro, com o vice-presidente Mourão à frente agora das decisões que envolvem esse conselho. E o senhor me disse, essas foram iniciativas tomadas paralelamente sem que houvesse um diálogo entre nós. E agora que está tomado lá a iniciativa, está tomada de cá, o senhor conversou com o governo? Qual foi a receptividade? Bom, eu vou falar no que tange ao aspecto do relacionamento que a gente teve para formatar tudo isso com o Ministério das Relações Exteriores. Obtive total apoio
da parte do chanceler Ernesto Araújo e já provoquei uma solicitação de uma agenda com o general Mourão, justamente para colocar ele a par de toda a evolução que esse trabalho irá ter e os seus desdobramentos, inclusive convidando-o para poder participar como integrante, palestrante, nesse primeiro encontro que nós vamos fazer aqui em Brasília na segunda quinzena de maio. E uma vez esse parlamento tomando as decisões, as investigações sobre o desmatamento que forem necessárias, ele pode atuar como uma pressão a mais sobre o governo brasileiro? Com certeza absoluta, não só em cima do governo brasileiro, como também dos outros que, porventura, possam não estar cuidando direito da Amazônia. E, mais do que isso, ações e medidas preventivas para evitar novos desmatamentos e novas queimadas, porque se você tem uma queimada, é sinal que houve um desmatamento. E se houve esse desmatamento, ninguém desmata de um dia para o outro. Ele leva meses, até mesmo anos, para poder desmatar determinada área, até em função da floresta virgem e rica e grande e robusta que apresenta a Amazônia. Então, é importante também salientar que esse parlamento vai ter um papel vigilante no sentido de proteger esse bem que é da humanidade, que é a Amazônia. E respalda internacionalmente ainda mais o Brasil no que diz respeito à sua política ambiental, se ela estiver bem empenhada. Com certeza, e vamos envolver também ministérios que possam ser um braço forte nas ações de combate a questões que ferem a lei no que tange à Amazônia. E nós estamos realmente muito entusiasmados com esse tema e vamos botar isso para andar e vai ser com certeza um trabalho exemplar que nós vamos desempenhar esse ano. Senador, muito obrigada por essa conversa. Este foi o programa Argumento. Eu sou Ângela Brandão e a gente conversou com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado sobre a recriação do chamado Parlamento Amazônico. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Se quiser rever este ou outros programas da TV Senado, pode usar a nossa página na internet, senado.leg.br/TV, a nossa página da TV Senado no YouTube ou até ouvir este e outros programas nas plataformas digitais como podcast. Sabia disso, senador? É novidade. Sabia. Agora bom. nós Parabéns. somos podcast também. E o nosso telefone aqui, 0800 61 2211, para falar com a gente de graça de qualquer lugar do Brasil. A você que nos acompanhou pelo Facebook também, muito obrigada por estar com a gente ao vivo. Você não acompanhou pelo Facebook? Vai lá, curte a nossa página. Da próxima vez você pode até mandar suas perguntas ao vivo enquanto a gente grava o programa Argumento. Tchau, até a próxima!